Vamos lá, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo 3, processos de globalização. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Dá um feedback aí para mim. Lembrando, galera, quem gosta de usar chat aí, eu só consigo ver o chat depois, tá? Porque enquanto eu estou disponibilizando minha tela e gravando, eu fico com dificuldade, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês sentirem aí de dificuldade, é só gritar, por favor, tá bom? Então, vamos lá, ó. A rede McDonald's, poxa, sim, conhecidíssima, né? Quando a gente fala de empresa transnacional, quando a gente fala de grandes... grandes empresas, uma lógica de fusão de hábitos, de padrões de consumo, de imposição daqueles valores ocidentais capitalistas, o McDonald's é um dos grandes exemplos, não é isso? Foi fundado na década de 40, né, por Dick e Maurice McDonald. Então, quando a gente fala de década de 40, a gente está falando ainda de um padrão de organização produtiva baseado numa sociedade de consumo, né, fordista, beleza? Mas comprado e vastamente expandida, né, por Ray Kroc, a partir dos anos 50. Kroc, um imigrante tcheco, olha a importância, né, dos imigrantes para a economia nos Estados Unidos, contrariando toda aquela lógica defendida por setores extremamente conservadores, hoje encabeçados pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Trump, né, que afirma que o imigrante é um peso para a economia, um custo social. Pelo contrário, né, além de você ter uma dinâmica demográfica dos Estados Unidos, de um avanço, né, na transição demográfica que necessite estimular a taxa de fecundidade para aumentar a natalidade, e então em curto espaço de tempo, ou seja, em pequeno e médio espaço de tempo, a curto e médio prazo, eles precisam de fato estimular a vinda de imigrantes, né? Então a gente pode perceber que uma das grandes contradições da globalização, quando a gente fala sobre isso, ele não está se referindo a todos os imigrantes, né? Então, um tapete vermelho para alguns, cerca, muro, xenofobia, né, preconceito, aumento da burocracia para outros, tá bom? Foi aparentemente o primeiro empresário que aplicou os princípios da produção em massa. Olha só, outra informação importante. Aplicou os princípios da produção em massa ao setor de serviços. Então, a gente está falando agora de uma sociedade de consumo, né, impactada pela lógica do Fordismo. Isso aqui vai ficar mais claro para vocês no capítulo 6, né, no capítulo de industrialização. Né? No capítulo, quando a gente for falar de industrialização, a gente vai estudar. Um dos tópicos mais importantes do capítulo, a gente vai falar sobre os modelos de organização produtiva. Então, a gente vai falar sobre o Taylorismo, nós vamos falar sobre o Fordismo, sobre o Toyotismo, né? Vamos citar um pouquinho do Volvismo, então, esses modelos. Mas, assim, o que nós temos agora de conhecimento? Todo modelo organizacional produtivo tem como essência principal a redução do custo produtivo, um processo, né, de maior qualidade produtiva que permita perder menos tempo, diminuir a perda de matérias-primas, produzir, né, de uma forma mais barata, ou seja, com redução do custo produtivo, né, sempre buscando lucro. Beleza? Certo? E quando a gente fala de modelo de organização produtiva, a gente não pode falar que é um modelo estritamente interno à fábrica, à indústria. Pelo contrário, os modelos eles formam uma sociedade, eles impactam, né, numa sociedade. Então vamos lá, qual que era a essência do Fordismo? Você produzir muito um único produto de forma padronizada, né, de forma massiva, uma linha de montagem, né? Produzir muito um único produto. Qual que era o objetivo? Quando você produz um único produto de uma forma padronizada, você tem uma redução do custo daquele produto. Então, progressivamente, você vai ter uma redução daquele produto. Então, aquele produto, tendo um custo de produção mais baixo, permite que ele seja ofertado no mercado consumidor mais baixo, mas mantendo a margem de lucro e até mesmo ampliando-a. Tá bom? Esse produto ou serviço sendo aplicado, né, sendo ofertado de forma mais baixa, permite que mais pessoas possam adquiri-lo. Permite que parcelas da sociedade que economicamente não tinham acesso àquele produto ou serviço passam a ter. Isso estimula a maior produção. Então, quanto mais você produz, mais barato fica, permite-se, né, ofertar esse produto ou serviço mais barato no mercado consumidor, mantendo a margem de lucro e ampliando, né, e permitindo que mais parcelas da sociedade possa adquiri-lo. Isso estimulando mais produção. Então, reparar o círculo vicioso fordista. Tudo bem? Certo? Hoje, a lógica, né, que predomina no toyotismo, o modelo organizacional produtivo hegemônico hoje, é a lógica da obsolescência programada. Né? Então, uma rápida renovação do produto, uma produção em pequenos lotes,
Há um esgotamento do modelo fordista a partir dos anos 50, dos anos 60, como a gente viu. E a lógica toyotista é de você produzir em pequenos lotes uma rápida renovação dos produtos, certo? Essa característica da obsolescência programada não foi criada pelo toyotismo. Ela passa a ser utilizada nos anos 30 nos Estados Unidos como uma das estratégias empresariais de recuperação de um processo de crise, né, dos anos 30, a Grande Depressão dos anos 30. Mas vai ser uma das principais essências, né, um dos principais pontos, uma das principais características do toyotismo, que a gente pode perceber hoje em dia, né? A rápida duração, né, a pouca, né, a pequena duração dos produtos. A gente pode perceber isso no nosso dia a dia, em celulares, equipamentos, roupas, né? É uma grande mudança, tá bom? Obviamente, muitas empresas, muitas indústrias utilizam modelos mistos, né? Conciliando características fordistas com características toyotistas, tá bom? Então, olha só que interessante. Está dizendo que o McDonald's foi a primeira empresa a aplicar esse princípio da produção em massa, esse princípio da produção fordista, ou seja, a gente está falando de indústria, de setor secundário, no setor de serviços. Tá legal? No setor de serviços. Beleza? Olha só que loucura. Em consequência das suas inovações, hoje cerca de 50 milhões de pessoas por dia comem em um McDonald's. Olha a tentativa de padronização. Tudo bem? A lógica do fast food entra dentro daquele modelozinho que eu citei para vocês. Lembra do Koch? Do modelo ocidental, capitalista e cristão, um macetezinho para vocês entenderem esse processo de globalização, segundo as palavras do professor Milton Santos, essa globalização perversa, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, aproveitar a questão, é o seguinte. O que acontece? No início dos anos 90, obviamente, quando a gente fala de globalização, a gente pode pegar um viés histórico, né? Eu apresentei isso para vocês nas aulas. Então, os historiadores, por exemplo, vão afirmar que o processo de globalização, resgatando um pouquinho das aulas de semana passada, é um processo que não é recente. É um processo que acompanha a própria evolução do sistema capitalista. Iniciando ali um processo de grande integração, de grande internacionalização, de grande interdependência mundial, a partir da expansão marítima, né? Então, para a geografia, né, a geografia se dedica principalmente a entender um processo de globalização após a Guerra Fria. Qual que era a lógica? A lógica é que, a partir do fim da Guerra Fria, há um processo de mundialização do sistema capitalista e, consequentemente, permitindo uma integração em patamares nunca vistos. Lembre-se, né, que o socialismo no pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai organizar cerca de 1/3 do território mundial, né? Então, à medida que há um processo de crise do sistema socialista, um processo de derrocada do socialismo, há uma transição de uma economia planificada, centralizada, para uma economia de mercado. Então, o capitalismo vai se mundializar. E, com isso, vai permitir que determinados entraves, né, não aconteçam mais. Então, um dos fatores que vai favorecer, inclusive, o neoliberalismo. Então, aquilo que até mesmo, de certa forma, justificava a implementação de um estado de bem-estar social nos países envolvidos, não precisa ter mais, que era o medo do socialismo, né? Então, o neoliberalismo ele vai se apresentar como uma visão, né, extremamente vitoriosa. Não tem mais o medo, né, do avanço socialista para justificar um estado que defenda, né, que pratique os direitos sociais. Tá bom? Beleza? Então, dentro desse olhar para a geografia, olha só que interessante, queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora, tá? Nos inícios dos anos 90, nós tínhamos uma imposição muito forte, muito forte, muito forte, muito forte da cultura dos países centrais. Então, por exemplo, se vocês recorrerem aos pais de vocês que viveram nessa época dos anos 90, né? Eram jovens aí nos anos 90 e tal, mas assim, adolescentes às vezes e tal. Bacana, mas recorrer aos pais de vocês, o que a gente vai perceber? Que essa cultura ainda era uma cultura regionalizada, se escutava muita imposição musical proveniente dos países centrais. A gente pode perceber isso, né? Gostos musicais, alimentação e tal. Então, aquilo que era moderno, aquilo que era novo, né? Era proveniente dos países centrais. E, obviamente, a grande mola propulsora de influência publicitária era os Estados Unidos, né? Eram os Estados Unidos aí. Então, começa a se chegar àquele determinado padrão de consumo, aquela determinada característica, né, de pensamento, aquelas ideias provenientes dos países
centrais, principalmente dos Estados Unidos, né? Pegando como exemplo aqui Brasil, América Latina. O que acontece? Na virada da década de 90 para o início do século 21, essa multipolaridade econômica, cara, ela grita, ela se escancara, né? Ela se torna-se muito explícita. E olha só, quem poderia pensar que... Eu não sei pronunciar isso, gente, mas assim, me ajuda aí se eu falar besteira. Quem um dia poderia pensar nos anos 90 que um determinado estilo musical ou bandas, né, da Coreia do Sul iam fazer sucessos tão grandes que poderiam desbancar uma tradicional cultura estadunidense ou ocidental em termos de música, como, por exemplo, o K-pop. Estão percebendo isso? Eu não sei se eu pronunciei certo. Estão percebendo? Então, reparem. O que nós temos de face a uma grande miscelânea cultural? Tá? Então, de um lado, você tem o chamado hibridismo cultural. Presta atenção nesse termo. Hibridismo cultural. Então, o que significa isso? Você tem uma cultura se misturando com outras culturas e temos um resultado disso, dessa grande miscelânea cultural, que alguns autores chamam de hibridismo cultural. Às vezes esse termo não aparece nas questões, mas a ideia desse termo está presente em muitas questões. Tudo bem? Então, se confrontando a esse hibridismo cultural, o que nós temos? Essa lógica aqui, ó, do mundo capitalista, ocidental e cristão, num processo de imposição. Então, o resultado disso é xenofobia, é preconceito, são conflitos. É a lógica, né, do famoso conflito ocidental-oriental, ou seja, de sociedades ocidentais se confrontando com sociedades não ocidentais, de uma forma geral. Conseguiram perceber isso que eu queria chamar a atenção de vocês? Conseguiram perceber essa ideia? Espero que sim, tá? Espero que sim, tá bom? Então, a rede McDonald's tornou-se um dos símbolos de algumas das principais mudanças ocorridas, né, nos diversos países, frutos de um processo de mundialização do sistema capitalista, das suas tentativas de padronização cultural nos últimos 50 anos. Sua história se confunde com a das relações econômicas internacionais. Olha só que interessante, olha. Acompanha as próprias transformações econômicas. Uma mudança que pode ser representada pela expansão dessa rede. Então, nós temos aqui, ó, uma mudança, está sendo perguntado, que pode ser representada pela expansão dessa rede, e uma causa histórica. Tudo bem? O que acontece? Para ficar mais fácil, eu acho melhor cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. Tá bom? Reparem que nesse comando da questão você não tem palavras como, por exemplo, na sequência ou respectivamente. Tá? Tomem cuidado com isso. Existem alguns comandos de questões que se valem dessa estruturação e pedem respectivamente. Então, obrigatoriamente tem que estar na primeira coluna uma mudança e na segunda coluna uma causa histórica. Agora, não é regra, mas geralmente acompanha essa linha de raciocínio, mesmo que não esteja apresentando a palavra respectivamente. Quando você tem uma questão apresentando a palavra respectivamente, é muito comum, é possível, né, que há uma inversão no gabarito, ou seja, duas afirmações corretas, mas como que o pensamento está invertido, ela não pode ser considerada gabarito, então é uma pegadinha de prova. Nesse caso, não temos isso, tá bom? Então vamos lá, ó. Há um processo de mundialização na cultura. Eu posso falar que uma das mudanças é uma mundialização na cultura? Sim, no caso dessa cultura aqui, ó. Beleza? Lembra do coque. Show? Beleza? Então, eu considero que tá certo aqui. Padronização no consumo. Então, há uma tentativa de padronização no consumo com base, de novo, no coque. Então, beleza. Americanização dos costumes. Então, isso aqui já é questionável. De fato, né, os Estados Unidos vão se tornar um dos grandes influenciadores em termos de cultura, mas a gente está falando de um mundo ocidental, que não se restringe apenas aos Estados Unidos. A gente está falando de uma lógica capitalista que não se restringe apenas ao líder, né? Então, assim, aquela lógica de sociedade de consumo, né? Aquela sociedade, né, que começa a se formar nos anos 20, que a felicidade era consumir, o American Way of Life, o modo de vida dos Estados Unidos baseado no intenso consumo, beleza, mas assim, Rômulo, acho assim, é forçar muito a barra falar de americanização dos costumes, tudo bem? Mas
Vamos colocar aqui uma interrogação para a gente analisar na sequência. Tá legal? Eu considero equivocado isso, que restringe muito, né? A uniformização dos hábitos alimentares. Assim, a uniformização dos hábitos alimentares é a mesma coisa que a padronização dos hábitos alimentares. É uma tentativa, não quer dizer que é né, uma confirmação disso, que isso aconteça. É uma tentativa de impor um determinado padrão em vários aspectos, inclusive na alimentação. Então, se a gente considerou que o padrão de consumo é verídico, é uma mudança, então a gente precisa considerar também que a uniformização dos costumes também. Então, ó, de cara aí não deu para eliminar muita coisa. Tá bom? A gente só ficou na dúvida aí na C. Vamos lá na sequência. Extinção da dualidade local-global? Não. Não existe extinção. O local ainda permanece, embora extremamente influenciado pelo global, obviamente, né? Então, vamos lá, vamos pegar isso aqui. Imagina as Olimpíadas, né? As Olimpíadas que iriam acontecer agora no Japão, né? Esse ano no Japão. Possivelmente não vão acontecer, né? Não vão acontecer. Mas repare que nós temos a relação local e global. O que seria o local? Seria o Japão, a sede, o país sede. O que seria o global? Cara, todos os países participantes das Olimpíadas envolvidos, com as mais variadas equipes de esportes variados envolvidos, a televisão mundial apresentando, a internet, os turistas, as grandes empresas transnacionais, uma empresa supranacional que organiza, que é o COI, o Comitê Olímpico Internacional. Então, repare como nós temos a lógica, né? A dualidade local e global viva. Então, a gente não pode falar de extinção. Expansão de empresas transnacionais, perfeito, aqui representadas pelo McDonald's, tá bom? Internacionalização tecnológica do setor industrial. Então, o McDonald's está falando de setor de serviços. Olha aqui, ó, setor de serviços. Tudo bem? Então, já temos um equívoco. Segundo equívoco aqui também. Lembra da nova divisão internacional do trabalho? Então, não importa a produção onde ela seja. É um processo de mundialização da produção, que a gente chama de fábrica global, esse processo de descentralização produtiva, né? Propiciado por um grande acúmulo de riquezas, de uma grande capacidade de investimento das grandes empresas, de uma abertura econômica, mas principalmente pela evolução dos meios de comunicação, dos meios de transporte. Tá legal? Só que a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico continua concentrado. Os capitais continuam concentrados, a produção tecnológica continua concentrada, e isso caracteriza, né, a divisão internacional do trabalho atual. Hoje, o que mais grita na divisão internacional do trabalho é justamente um domínio tecnológico e financeiro. Então, não há um processo de mundialização na produção de tecnologia, pelo contrário, tá bom? Então, mesmo a gente ficando em dúvida na primeira parte da C, a gente já inviabilizou a segunda parte da C, então, bola para frente. Olha D. Integração mundial dos mercados nacionais, a gente está falando de um processo de mundialização. Tá legal? A gente está falando de mundialização. E além de fazer um processo de avanço de um determinado padrão de consumo que vai atender uma vasta gama de territórios no mercado mundial, beleza? O que a gente pode perceber? É um mercado específico que avança, não são os mercados nacionais que avançam. É um padrão ainda de dominação, de padronização a partir do macetezinho do COC, ó, aqui representado por uma empresa transnacional estadunidense que avança e, consequentemente, leva consigo os seus objetivos de lucro e, ao mesmo tempo, né, as suas necessidades de impor um determinado padrão de cultura. Tá bom? A gente precisa entender isso, tá bom? Rolou alguma dúvida aqui na questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa que eu não tenha explicado direito, que eu tenha deixado passar? Não? Então, vou entender que o silêncio de vocês é um tudo bem. Vamos lá. Questão 5, gente. Questão 5, a gente vai falar sobre aquele velho conflito norte e sul. Tudo bem? O que acontece? Nos anos 80, preste bastante atenção que eu estou revisando a matéria. Nos anos 80, a partir de um relatório do Banco Mundial, nós temos a apresentação nesse relatório daquilo que mais tarde vai ser coroado pela expressão conflito norte-sul. Ou seja, há um processo de mudança geopolítica, há uma mudança, né, em estrutura produtiva, política, militar, em substituição, aquele mapa da Guerra Fria, daquele conflito político-ideológico, que é uma divisão leste-oeste, o oeste representado pelo capitalismo, capitaneado pelos Estados Unidos,
O leste sendo representado pela União Soviética, líder do bloco socialista, certo? Nesse conflito político-ideológico, né, que caracterizou o contexto da Guerra Fria, e com isso, né, justificando esse olhar, essa visão, essa regionalização mundial entre áreas de dominação e de influência capitalista e áreas de dominação ou de influência socialista, tá certo? Aqui o que nós temos? O que mais gritava a partir desse relatório? Há um processo de desigualdade socioeconômica, ou seja, o critério já não é mais um critério político-ideológico dentro de uma lógica leste-oeste, mas sim conflito em termos de desigualdade socioeconômica, tá bom? Dentro desse aspecto, né, eles apresentaram que os países de maior desenvolvimento, os países centrais, os países, né, de maior domínio econômico, produtivo e financeiro e, consequentemente, maior influência, estavam no norte. Tudo bem? E, consequentemente, aqueles países que historicamente apresentavam o estereótipo, né, de subdesenvolvimento, de dependência, estavam mais ao sul. Tudo bem? Só que eu queria que vocês entendessem o seguinte: não se trata de uma divisão geográfica representada pela linha do Equador, né, que simbolicamente corta o hemisfério em duas metades, né? Você tem, né, a esfera terrestre, a metade dessa esfera é justamente, né, hemisfério, beleza? Metade de uma esfera. Então não é a linha do Equador que vai ser a divisão entre hemisfério norte e hemisfério sul. A metade norte dessa esfera, a metade sul dessa esfera, sobre o ponto de vista geográfico. Tá certo? Aqui nós não temos essa divisão, uma divisão socioeconômica, tá bom? Aí eu queria chamar a atenção para vocês para algumas situações importantes que podem ser motivos, né, de organização de uma prova, de uma organização de uma questão, né, presente aí numa necessidade de interpretação. Primeiro, além dessa questão que eu falei para vocês, que se trata de uma divisão socioeconômica, porque reparem, por exemplo, como assim, a Austrália e a Nova Zelândia estão no extremo sul geográfico, em termos continentais. Repararam? Obviamente, eu estou descartando aqui a lógica, né, do continente antártico, tá bom? Austrália significa, inclusive, Austrália significa sul, né? A Austrália vem de sul, né, do ponto de vista geográfico. Austral é sul, né? Sul, meridional, austral, beleza? São sinônimos. Então você já tem essa discrepância. Segunda discrepância, cara, aquilo que foi motivo de regionalização nos anos 80 já não pode mais ser aplicado agora, já tivemos mudanças. Então, por exemplo, a União Soviética, né, vai se fragmentar em 15 repúblicas. Em 15 repúblicas. Obviamente, muitas dessas repúblicas vão apresentar um alto padrão de desenvolvimento, mas algumas repúblicas vão apresentar um baixo padrão de desenvolvimento. E repare que nessa configuração dos anos 80 ainda existia a União Soviética e, consequentemente, todas as repúblicas que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam norte. Então eram classificados como países do tipo norte, países centrais. Nesse aspecto, algumas repúblicas que surgiram após a fragmentação da União Soviética em 91, eles vão ser de baixo desenvolvimento, como, por exemplo, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Azerbaijão. Tudo bem? Certo? Então, eles deveriam ser classificados como países de tipo sul. Outro aspecto também importante são os tigres asiáticos de segunda geração, os tigres asiáticos de primeira geração. O que a gente vai estudar também no capítulo de industrialização geral. A gente está falando da Coreia do Sul, a gente está falando de Hong Kong, hoje pertence à China, né? Hong Kong foi devolvido à administração chinesa pela Inglaterra dentro de um modelo que ficou conhecido como um país, dois sistemas, ou seja, Hong Kong faz parte da China, um país, dois sistemas, ou seja, a China se comprometeu a respeitar a autonomia econômica, cultural de Hong Kong. Então, um país, dois sistemas, socialista, capitalista. Não vamos entrar aqui nessa reflexão se a China é socialista ou não cabe agora nesse momento, tá? E tá dando uma brigalhada danada, né? Já tem alguns anos aí que manifestações vêm acontecendo em Hong Kong, dizendo que a China não está respeitando a autonomia de Hong Kong, aquela coisa toda e tal, beleza? Mas vamos lá, Coreia do Sul, Hong Kong, né? Taiwan, que era a antiga Singapura, que era a antiga Formosa, e Singapura, então, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan
e Hong Kong, os tigres asiáticos de primeira geração, ou seja, os primeiros tigres asiáticos, eles apresentaram um grau de desenvolvimento econômico que, de certa forma, trouxe também melhorias sociais. Então, se a gente analisar, por exemplo, alguns indicadores socioeconômicos, inclusive aqueles que compõem o IDH, que a gente vai estudar no próximo capítulo, esses países estão muito mais próximos do tipo norte do que do tipo sul. Então, muitos autores já consideram países, né, com alto padrão de desenvolvimento, em vários aspectos. Ou seja, porque há um reflexo sobre as melhorias das condições de vida, sobre serviços públicos, saúde, escola, desenvolvimento científico, né, acesso a serviços públicos, certo? Então, eles não podem mais ser classificados como países do tipo sul. Então, essa forma de regionalização ela já está fora, né, da realidade, ou seja, nós já tivemos mudanças significativas aí, tá bom? Então, ó, a divisão do planisfério, sempre quando a gente fala de divisão aqui, a gente vai lembrar de um conceito da geografia chamado de regionalização. O que é regionalizar para a geografia? Regionalizar para a geografia é pegar um todo, que nesse caso é a superfície terrestre, dividir em partes a partir de um ou mais critérios. E, obviamente, esses critérios estão relacionados aos motivos que levaram a essa regionalização. Tá bom? Busca a distinção na escala mundial entre padrões culturais, étnico-religiosos, ambientais, socioeconômicos ou ideológicos. Na Guerra Fria, o conflito leste-oeste era ideológico. A gente pode falar que esse conflito norte-sul, o critério principal de diferenciação é o grau de desenvolvimento socioeconômico das regiões envolvidas. Tudo bem? Alguma dúvida? Tem certeza? Então, eu vou entender que o silêncio, que foi muito bem explicada, eu sou fantástico, né, explicando, então vamos partir dessa falsa premissa. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pegar minha canetinha. Vamos lá. Questão número 6. Um pouquinho para cima. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para todo mundo visualizar. Legal. Beleza, visualizou. Deixa eu pegar minha canetinha de novo. E vamos lá. O comércio, uma questão do Enem, tá? Uma questão aqui do Enem, ó. O comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio tecnológico. A possibilidade de se obter um alto desenho do perfil do interesse do usuário, que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta como isca para o desejo consumista, foi o princípio deles. Olha só, galera, hoje a gente vive uma lógica do capitalismo informacional. Hoje o principal domínio é o conhecimento de informações, a principal arma é o conhecimento de informações. Então, para a lógica de manter o consumo, você precisa conhecer. Então, para chegar a propaganda até você, precisa de um estudo prévio, né? Conhecer os seus gostos, seus padrões. Para isso, as redes sociais, o acesso à internet, que de certa forma tem como resultado também uma coleta de dados, de informações, que nem sempre você permite essa coleta de dados, que é um processo de conhecer o perfil. Então, por exemplo, a propaganda que chega para mim não é a mesma propaganda que chega para vocês. A propaganda que chega para mim não é a mesma propaganda que chega para minha mãe. Aquilo que eu procuro no meu feed de notícia não é o mesmo que chega para vocês. Estão entendendo? Outra coisa, outro exemplo. Você vai lá no Google, bota lá, faz uma pesquisa. Vocês acham que aquilo que aparece na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na primeira página de pesquisa, você acha que é aleatório, não tem propósito nenhum, não tem interesse por trás de ninguém, não tem nenhum tipo de investimento econômico ou tecnológico? Vocês acham de fato que a gente não é vigiado, tá? Então tem até um filme que eu indiquei para vocês ali, que tem alguns filmes, né, que eu vou indicar para vocês. Um deles é o Snowden, né? Aquele agente que trabalhou em algumas agências de inteligência dos Estados Unidos, entre eles a CIA, entre elas, né, a CIA, que vai anunciar para o mundo que, de fato, a gente é vigiado o tempo todo, tá bom? Os escândalos, por exemplo, da venda de dados do Facebook, né, que foram utilizados para critério político na Inglaterra para favorecer o Brexit, para garantir eleições de governos, né, europeus, para garantir as eleições do Trump nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil. Nós temos, inclusive, várias denúncias em curso aí
através da ONU, né, analisando os limites, né, da internet e tal, mas aqui a gente está falando sobre esse conhecimento aplicado à lógica do consumo. Do ponto de vista comercial, então vamos lá. Eu fiz uma análise para vocês que não foi restrita apenas à questão comercial. Então, uma questão poderia falar sobre a segurança, né, sobre o impacto político, sobre o impacto ambiental, sobre a xenofobia, sobre o conflito entre os mais variados povos, né? Mas a questão que é o seguinte: as informações aplicadas aos interesses comerciais. O avanço das novas tecnologias, entre eles a internet, né, está associado a... Então, nós temos a atuação dos consumidores como fiscalizadores da produção. Gente, vocês estão fiscalizando como o celular de vocês é produzido? Em que aspectos sociais, ambientais, a origem da matéria-prima, qual é a consciência social que ele é produzido? Não, né? Exigência de consumidores conscientes com os seus direitos? Não, cara, é a lógica de comprar, 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 consumir, consumir, consumir. Tá bom? Relação direta entre fabricante e consumidores. Vocês compram direto da Apple? Vocês compram direto da Nike? Né? Beleza? Teve uma empresa chinesa que tentou fazer isso. A Xiaomi, né? Ela tentou fazer isso. Mas já temos mudanças, é importante. Individualização das mensagens publicitárias para favorecer a lógica, né? A venda do consumo. Tudo bem? Beleza? Manutenção das preferências de consumo, não, né? Nós temos uma imposição de determinados parâmetros, determinados aspectos, determinados, né, imposições, uma tentativa de padronização cultural. Alguma dúvida, meus amores? Tudo tranquilo? Não? Então, beleza.